Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tô bem, tô voltando agora, voltando de um jeito um pouco diferente. Logo mais a gente vai estar junto pra vocês, pra gente poder discutir, pra gente poder conversar, vocês me contarem como foram os últimos meses com vocês, os planos, né, para o final do ano, como é que estão, como é que vocês estão lidando com tudo isso. A gente vai, através dos vídeos, aí caminhando com a matéria pra gente não parar, para vocês não pararem, além de mais ter atividade para fazer em casa. E hoje a gente vai falar do romantismo. Enquanto eu deixo a trilha sonora um pouquinho rolando, duas coisas. Primeiro, eu vou fazer esse vídeo e aí a gente vai discutindo qual que é a melhor forma, se vocês acham realmente o vídeo, depois se vocês acham um podcast, mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a matéria, por enquanto, quer dizer, vocês viram todas essas matérias, na realidade a gente vai fazer uma revisão com alguns tópicos, às vezes diferentes, alguma forma de ver diferente, mas vai funcionar mesmo como uma revisão do que vocês viram nos 2 primeiros anos. Se tiver alguma dúvida na hora de ler o material para revisar, na hora de fazer um exercício, manda uma mensagem, a gente vai respondendo, a gente vai esclarecendo. Ponto 2, prometo escutar mais vocês. Vocês me falaram várias vezes sobre a Billie Eilish, eu não escutei, porque eu detestava aquele clipe dela, e aí ela veio e arrebentou, e eu fiquei pensando que eu devia ter escutado mais vocês. Fica aí a lembrança, ok? Então vamos lá falar do romantismo. Eu senti uma falta tremenda da lousa, então eu fiz umas anotações. Acho que a gente vai conseguir caminhar com elas. A gente vai adaptando, certo? Bom, então a gente vai falar do romantismo, que é esse período literário super bacana, porque pela primeira vez a gente tem muita liberdade para escrever, né? Pela primeira vez a gente realmente vai poder explorar várias coisas que estão acontecendo. Até o arcadismo, que é a estética, a gente... É lógico que os autores acabam escrevendo aquilo que a sociedade traz para eles como sentimento, mas as coisas caminhavam tudo meio que juntas, né? Então, por exemplo, mesmo o arcadismo, uma coisa mais regrada, né? Além das regras de escrita, de temática, você tinha essa coisa um pouco mais unida, também porque eu tenho aí um menor público que escreve e tudo mais. No romantismo, eu tenho um acesso maior à escrita, à leitura, então eu vou ter mais gente produzindo, vou ter muito mais gente produzindo literatura, e isso vai ser muito interessante na variação, na diversificação de escritas. Então a gente vai ver, a gente vai conseguir entender, a gente vai conseguir perceber que todas essas variações partem de pontos em comum dentro do contexto no qual o romantismo se encontra, mas é muito interessante pensar que eu tenho uma visão, outra pessoa tem outra visão, outra pessoa tem uma visão dentro de um mesmo contexto. Uma pessoa acha mais legal, outra pessoa acha difícil, uma pessoa acha interessante, e isso vai aparecer muito nesse momento, né? Isso vai ficar muito claro nas formas de produzir. Então, eu vou ter a galera mais dark, né? Hello, dark old my friend, aquela coisa mais tensa, que a gente aqui no Brasil vai ter como segunda geração da poesia.
Eu vou ter a galera da crítica social, eu vou ter a galera daquele lirismo mais doce. Então, o romantismo, ele vai acabar abrindo aí possibilidades de escrita. Então, vamos falar um pouco do contexto. O romantismo começa no século XVIII, na Europa, e o contexto é a primeira Revolução Industrial. E por que eu parto da primeira Revolução Industrial? Porque ela vai ser muito importante no sentido em que ela vai ser um estopim para algumas coisas, de uma certa forma. A gente tem que pensar que, desde lá do humanismo, a burguesia comercial, ela começa a tomar forma e ganhar força dentro da sociedade através da monetarização da venda de produtos e do acúmulo de capital. Então, a burguesia comerciante, ela já percebe o poder dela ali dentro daquela sociedade, mas ainda é uma sociedade muito ligada às tradições monárquicas, né? Deus que determinou quem ia governar determinados lugares. Quando a gente passa pelo iluminismo e de repente se questiona mesmo até a presença divina, quando eu chego no estado laico proposto pelo Pombal, de repente há uma quebra. Tipo, ok, o romantismo vai ter até uma questão religiosa presente, eu não vou questionar isso, mas eu vou questionar essa ideia de dependência total desse comando divino. Os burgueses, a burguesia, né, ela acaba realmente percebendo que seria muito mais sensato que outro grupo assuma o poder, e não uma monarquia absolutista que em muitos casos não se preocupava em fazer coisas para melhorar a nação. E aí vem a Revolução Industrial, que faz com que essa burguesia ganhe ainda mais poder. Porque se ele já tinha um poder produzindo de forma manufatureira, né, muito mais demorado e tudo mais, imagine agora que eles vão produzir em quantidade. O poder aquisitivo vai ser muito maior e, além do mais, eles vão empregar muita gente dentro das fábricas, então eles vão ter uma voz de comando social muito forte. Então, essa revolução industrial e essa ascensão de uma burguesia industrial vai ser determinante para quebrar o ciclo da burguesia absolutista que a Europa tinha até aquele momento. Então, em alguns países, a monarquia absolutista abre espaço para o povo, e aí dessa forma ela acaba mantendo seu status, como acontece, por exemplo, na Inglaterra, né, na Espanha, onde eu tenho ainda famílias reais que são importantes e que têm seu papel social, mas quem governa esses países é o parlamento, né? São países parlamentaristas. O que não acontece na França, por exemplo, né? Quando a burguesia industrial decide assumir o poder, a família real tenta fugir, não consegue e é toda decapitada. E aí toma, né? Depois disso, a gente tem a chegada do Napoleão ao poder, que era um militar. Então isso vai ser uma mudança muito drástica, porque a gente tem que pensar que a transição do poder monárquico é uma coisa muito distante do povo, né? Tipo, você tem que ser da família real e pronto, a história de sangue azul, de título e tudo mais. Era uma coisa que distanciava o poder da nação da vida do homem comum.
Com a ascensão da burguesia e com a burguesia assumindo o poder, mesmo que nesse momento eu ainda tenha grupos muito específicos governando, mas isso já dá uma ideia de que qualquer um possa chegar ao poder. Muito interessante pensar nisso, e há necessidade de criar esse espírito, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, eu tenho então a queda da monarquia absolutista, na França, marcada principalmente pela tomada e queda da Bastilha, que era uma prisão política, em 1789. Com isso, com essas crises acontecendo na Europa, as colônias, principalmente aqui na América, decidem então usar esse caos para ganhar a sua liberdade também. Então, eu tenho, por exemplo, a independência dos Estados Unidos ainda no século XVIII, né? Na década de 70 do século XVIII. E eu tenho a independência do Brasil já no século XIX, 1822, depois que o Dom João acaba voltando. A gente vai falar disso mais pra frente. Então, são várias mudanças que vão, de uma certa forma, atingir diretamente as nações. E isso vai fazer com que a liberdade seja um grande ideal desse movimento, dessa escola literária, desse momento, né? Tanto que o ideal da bandeira francesa é liberté, égalité, fraternité, ou liberdade, igualdade, fraternidade. Vem na bandeira francesa essa busca, e são ideais aí que nascem na Revolução Francesa, tá? Então, e aí essa liberdade vai se guiar até a produção literária. Bom, a Revolução Industrial também vai causar alguns problemas, de uma certa forma, que é um forte êxodo rural. As pessoas vão acabar saindo do campo e indo para as cidades, porque de uma certa forma eles acreditam aí um pouco na estabilidade que as indústrias dariam, né? Uma outra forma de trabalho. Só que isso fez com que as cidades que não estavam organizadas para receber esse fluxo acabem ficando abarrotadas de gente. Então, é o caos social. Aliado a isso, eu vou ter uma mecanização do homem. O homem passa, então, a perder um pouco seu papel de importância dentro da produção. É lógico que nem perto do que a gente tem hoje, mas quando você tem uma máquina que assume o papel de 5, 6 pessoas, há esse estranhamento, né? E eu tenho um crescimento muito grande da produção, que faz também com que eu tenha jornadas de trabalho muito longas. Então, eu vou ter jornadas de trabalho de 14, 15, 16 horas, com idosos, crianças, mulheres grávidas, todo mundo trabalhando nas mesmas condições, muitas vezes insalubres. Então, tudo isso vai acabar gerando um caos social que vai levar a linha crítica do romantismo, né? Eles vão olhar para tudo isso e vão falar, olha, talvez as coisas não estejam tão bacanas, talvez as coisas não tenham caminhado para um lado tão bacana assim. Além disso, né, eu tenho essa crise social, mas eu tenho também uma questão de necessidade de criar um espírito coletivo nacionalista dentro das pessoas. O que acontece? Eu falei para vocês que quando a burguesia, a monarquia era a dona do poder, o povo se sentia de uma certa forma, acredito eu, como que ainda vassalo, né, dentro da nação, tipo, como se as terras todas pertencessem ao rei e eles estivessem ali. Eles não eram ouvidos, suas necessidades eram ignoradas. Com a chegada
povo ou dos não nobres ao poder, acho que é melhor a gente chamar assim, dos não nobres de título ao poder, eu vou ter uma questão de realmente fazer com que as pessoas trabalhem ali para o bem-estar da nação, trabalhem para que a nação atinja um caminho bacana. Só que para isso precisa fazer com que as pessoas se sintam parte disso tudo, né? Não é simplesmente trabalhar para mim agora, é trabalhar para mim e trabalhar pela nação. Então é um momento em que há uma necessidade de criação de uma criação do espírito comunitário. Então eu vou ter essa necessidade de tentar fazer uma narrativa de valorização social, de valorização dos traços culturais, buscar uma individualidade coletivizada, de uma certa forma. Fazer com que as pessoas entendam que aquela nação a qual elas pertencem, ela tem traços muito únicos, muito individuais, né? Muito próprios, e que isso, de uma certa forma, diz respeito a cada um deles, de todo mundo que ali pertence. Então, é isso que a gente fala dessa individualização, dessa coletização, desse coletivo bem específico, tá? Então, isso vai ser uma grande questão para o romantismo, que é esse nacionalismo, essa valorização social, essa valorização de traços nacionais e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa tentativa de fazer com que esses grupos sintam-se pertencentes, eu vou ter um grupo que vai ter uma grande força na Inglaterra, um pouco da Alemanha também, que são os não pertencentes. São aqueles que vão olhar para tudo aquilo que está acontecendo e vai dizer, não, isso não me diz respeito. Eu não consigo me ver participando disso, eu não consigo me ver sendo parte disso. E essa galera acaba ficando, de uma certa forma, a par. Ela não quer participar, e aí ela acaba tendendo aí a uma fuga social. Ela acaba tendendo a uma necessidade de encontrar um refúgio dessa sociedade tal qual ela se apresenta. Deixa eu falar de algumas características, eu vou falar tudo isso, depois eu vou mandar no material de apoio, tá? A gente vai falar, então, de algumas características. É lógico que as características a gente vai ver melhor na hora que a gente for falar da literatura propriamente dita. Fica muito mais fácil da gente perceber. Mas, então, eu vou ter o nacionalismo, na necessidade de criar no sentimento de pertencimento, que eu acabei de falar para vocês. União do coletivo. Então, é a busca de valorização histórica, cultural e principalmente um retorno ao passado, através do retorno de buscar entender como se organizou toda essa nação. Então, na Europa, eu vou ter uma volta ao medievalismo e às narrativas cavaleirescas, né, de cavalarias, novelas de cavalaria que a gente tinha lá no trovadorismo. Se a gente vai pensar também, essa volta ao passado é uma coisa meio que aconteceu com o Fernão Lopes na Torre do Tombo, né? Essa necessidade de contar a história dos homens e tudo mais. Crítica social, que vai aparecer por causa do caos urbano, da exploração do homem, são as sementes da luta de classe, que vai ser muito marcada no século XIX.
No Brasil, a gente vai ter também uma crítica bastante severa à escravidão e ao tráfico negreiro. Subjetivismo e individualismo, bem oposto do que o arcadismo propunha, né? Aquela universalização do sentimento, né? O coletivo, uma coisa um pouco mais neutra para que todo mundo pudesse se encontrar. Aqui eu vou ter muito uma valorização do eu e do meu olhar e do olhar do eu sobre o mundo. Então, o que eu penso sobre o mundo é tão importante quanto o que você pensa, e eu quero dizer aquilo que eu penso, né? Eu posso não estar me sentindo numa situação, eu posso não estar me sentindo confortável numa situação em que todos se encontrem confortáveis. E isso é uma coisa muito forte no romantismo, essa valorização do olhar pessoal sobre diversas situações. A idealização e a fantasia, né? Vai ser um período em que a fantasia vai estar muito forte presente. Essa busca por imaginar coisas maravilhosas ou mesmo situações agoniantes. Mas essa coisa da fantasia, porque na realidade a fantasia tem muito a ver com o eu, né? As minhas fantasias dizem muito respeito ao que eu sou e aquilo que eu penso do mundo. A predominância da emoção e do sentimentalismo. E eu também vou ter introversão, fuga social e o tédio social, certo? Então agora a gente vai falar um pouco do romantismo em Portugal, né? Eu vou falar um pouco do nascimento nos 3 países da literatura, e depois a gente vai passar para a literatura romântica portuguesa, para depois ir para o Brasil, certinho? Bom, então a gente vai falar um pouco das origens literárias do romantismo. E o romantismo vai nascer de uma certa forma, vai ter seus primeiros momentos na Alemanha, na Inglaterra e na França. Na Alemanha, eu vou ter um movimento que vai ser chamado de Tempestade e Ímpeto, que vai buscar exatamente essa questão da emoção, essa questão de trabalhar sair um pouco da racionalização, sair um pouco dessa coisa pré-pensada, pré-preparada. Não, a literatura ela vai trazer realmente tudo aquilo que o homem tem dentro dele, tudo aquilo que faz o homem ser homem, né? Esses sentimentos, esses turbilhões. E aí vai chamar, então ele vai receber o nome de Tempestade e Ímpeto. E aí um dos grandes autores vai ser um cara chamado Goethe. O Goethe vai escrever 2 obras que vão ficar muito famosas, que é o Fausto, que vai contar a história de um homem que vende a sua alma ao diabo, né, para conseguir várias coisas, inclusive o amor da mulher que ele ama. E o Werther, na realidade o nome do livro é Os Sofrimentos do Jovem Werther, é um livro epistolar, então ele vai ser narrado através de cartas trocadas com esse jovem, e ele vai se apaixonar por uma moça que na realidade ela é namorada do amigo, e ele vai tentar ali, né, fazer com que esse sentimento tenha futuro, e quando isso não acontece, ele acaba cometendo suicídio. O Sofrimento do Jovem Werther foi muito importante porque ele vai causar um turbilhão. As pessoas começam a lê-lo e começam a se suicidar, porque começam a se identificar, começam a ficar tristes com a história e tudo mais. Então, o Sofrimento do Jovem Werther leva uma onda de suicídios não só na Alemanha, mas em toda a Europa. E isso, na realidade, vai acontecer também no Brasil, durante o período ali da segunda geração romântica e tudo mais, né? Na Inglaterra, eu vou ter o nascimento do movimento ali mais
gótico, mais soturno, uma coisa meio de valorização da morte, a morte não como um castigo, um fim, mas na realidade como um caminho, né, uma travessia. E aí eu vou ter como grande autor da literatura romântica inglesa o Lord Byron, que a gente no Brasil acaba dando, né, um dos nomes da segunda geração romântica é byronista por causa do Lord Byron. Ele vai escrever aquele poema bem famoso que a gente leu, que é de um crânio que acaba pedindo para se tornar um cálice de vinho. Ele diz que ele não quer ficar enterrado, não quer ser comida de verme. Ele prefere receber o néctar dos deuses e se tornar algo vivo de uma certa forma de novo. Esse é o Byron. Vocês verem essa figura charmosa. Ele era um cara muito interessante, ele era um dandy, um cara que aproveitava muito a vida. Para vocês aí que estão procurando referências de filme e tal, tem um filme chamado Mary Shelley, na Netflix, que vai contar a história da autora do Frankenstein. Pra quem não sabe, o primeiro livro de ficção científica, Frankenstein, foi escrito por uma mulher. E a Mary Shelley chega a conhecer o Byron, ela chega a fica bem próxima dele e tal. E aí, nesse momento, a gente vai poder conhecer um pouco dessa figura tão interessante que é o Byron, né? Um cara que vivia mesmo buscando fugas, seja na literatura, seja através de entorpecentes e tal. Então, uma coisa bem doida. Então, o Lord Byron vai ser esse representante do romantismo inglês, principalmente. Lógico que eu vou ter outras pessoas, mas ele vai ser o grande aí, vai ser lembrado. E na França, eu vou ter um romantismo um pouco mais social, de uma certa forma, e aí eu vou ter como grande representante o Victor Hugo, né, que vai escrever Os Miseráveis, que vai narrar a história de uma jovem, uma mãe solteira, uma mãe que foi abandonada pelo pai da sua filha, que acaba conseguindo um emprego, mas que quando é descoberta, quando descobrem que ela tem uma filha e ela não é casada, ela é mandada embora, porque isso significava que ela não tinha uma boa índole. E aí, para manter essa criança, ela acaba tendo que se prostituir, porque ela não consegue emprego. E aí, nessa, ela acaba não conseguindo, muitas vezes, o dinheiro suficiente para mantê-la. Então, ela começa a vender o cabelo, os dentes, né, unhas. E aí, ela contrai sífilis e morre enlouquecida. Bem triste. Mas a menina, ela acaba ficando, a filha dela acaba ficando com um homem chamado Jean Valjean, que vai cuidar dela como se ela fosse filha dele. E aí a segunda parte da história vale bastante a pena. Há uns anos atrás foi feito um musical com o Hugh Jackman, né, o Wolverine. E para quem gosta de musical, é um filme incrível, vale muito a pena assistir essa adaptação, beleza? Então, na Alemanha eu tenho aí o espírito e o ímpeto, essa busca pelo subjetivismo, e aí eu tenho o Werther. Na Inglaterra eu vou ter o Byron e essa coisa mais mórbida, essa coisa de lidar com essas fugas todas. E eu vou ter na França essa crítica, tá?
Em todos eles eu vou ter também a expressão nacionalista da literatura romântica, ok? A gente vai falar um pouco do romantismo em Portugal. A gente tem que pensar no contexto. Portugal tá de ponta cabeça nesse momento. Porque o que acontece? Napoleão assumiu o poder na França e aí ele vai, né, brincar de war na Europa. Ele vai tentar dominar tudo, vai tentar transformar tudo na França, essa coisa megalomaníaca que as pessoas têm, Alexandre, Império Romano, as pessoas não aprendem, elas vivem desde sempre tentando conquistar, jogar war, e eles não percebem que não dá muito certo, mas ok. E aí o Napoleão, então, nesse expansionismo, acaba chegando em Portugal e ele acaba ameaçando. E ele acaba ameaçando Dom João. Ele quer tomar o poder de Portugal. O problema, além da questão, tipo, do Dom João não querer atender os desígnios de Napoleão, Dom João não podia, porque ele tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra, que sempre foi meio que inimiga é tipo Brasil e Argentina, é a Inglaterra e a França, desde sempre. Então, ele não podia sucumbir ao Napoleão por causa da dívida que ele tinha com a Inglaterra, mas ele também não tinha como ficar ali em Portugal, porque senão Napoleão chegaria e mataria todo mundo, e ok. Então, o rei inglês fez um acordo com Dom João e levou Dom João para o Brasil. Isso vai ser muito bacana para nós aqui no Brasil. Mas Portugal fica abandonado, então Napoleão chega e tal, fica completamente a Deus dará, e isso vai deixar o povo bastante chateado. Tá? Então eu vou ter toda essa, então a burguesia vai tentar ascender o poder por causa exatamente dessa falta e tudo mais. E aí, então Dom João vem para cá em 1808, ele volta, 8, 10 anos depois, ele volta para Portugal para retomar o poder, para tentar resolver o caos, e o Dom João morre. Quando o Dom João morre, quem vai assumir o trono é Dom Miguel, que é um dos filhos de Dom João. O problema é que o Dom Miguel tem tendências absolutistas, que, como a gente já viu, não funcionam tão bem mais. Essas disputas vão de 22 a 33. Então, o Dom Miguel vai assumir o trono. E aí o Dom Pedro vai falar, não posso deixar o trono com o Dom Miguel, porque senão a gente vai perder completamente. Porque as pessoas não vão aceitar mais isso. E aí você tem uma parcela do povo português que está com Dom Miguel, e uma parcela que diz que não é uma coisa boa essa questão do absolutismo. Então, Dom Pedro, depois de proclamar a independência, ele acaba voltando para Portugal para lutar com Dom Miguel pelo trono, e ele acaba conseguindo. E aí, então, você tem uma monarquia um pouco mais aberta com Dom Pedro. Mas imagina, né, é um país que foi abandonado pelo seu estadista, aí o estadista volta, e aí ele morre, e aí os filhos brigam pelo governo. Então, é um país muito desestruturado durante muito tempo. Ele ficou aí 30 anos abandonado, sem uma mão que governe com força e organização, o que faz com que o país fique bem perdido, sofrendo muito com tudo isso. Então, é um momento bastante complicado para Portugal, que tem basicamente uma economia agrícola ainda, por mais que a Europa esteja se industrializando ainda, tem uma economia agrícola,
e tem 80% da população ainda analfabeta. Então, isso vai ser algumas características bastante marcadas no romantismo português. E aí a gente vai falar então dos principais autores do romantismo português que tem aí na apostila de vocês, que é o Alexandre Herculano, o Camilo Castelo Branco e o Almeida Garré. O Alexandre Herculano, ele vai produzir bastante e ele vai ter uma prosa bastante ligada à história de Portugal, ele vai trabalhar bastante com essa questão histórica. Então, ele vai ter as duas principais obras, vão ser Eurico Presbítero e O Monge de Cister, tá? Então, uma intensa atividade literária, né? E ele vai ter algumas tretas ali com o clero, com a igreja, mas ele vai realmente trabalhar muito com romances históricos, né? Ele vai trabalhar com a questão, principalmente do momento em que Portugal precisa ser retomada dos mouros, e aí aparecem os cavaleiros templários que vão lutar com tudo isso. Então, é uma narrativa, lógico que tem a questão da fantasia, mas lida bastante com a história de Portugal. O Alexandre Herculano vai ser um especialista em fazer isso. Uma modernização do que o Fernão Lopes fazia na Torre do Tombo, tá? E aí, na poesia, eu vou ter uma poesia muitas vezes nacionalista. O Alexandre Herculano vai ter essa relação muito interessante com Portugal. E é uma poesia ligada, uma poesia mais sóbria, mais solene, né? Mais reflexiva. É uma poesia realmente de reflexão, né? Aquelas poesias feitas realmente para serem declamadas de uma forma solene, ok? O Almeida Garré, ele vai ter uma outra pegada, né? Ele vai trabalhar para o governo português, de uma certa forma, e aí ele vai ficar entre o pensamento liberal mais moderno e o pensamento aí mais conservador, por exemplo, ligado a Dom Miguel. Ele vai ali ficar entre esses dois pensamentos. Ele vai ser exilado 2 vezes por causa dos pensamentos, por causa daquilo que ele diz. E aí ele tem uma obra muito variada, de poesia, prosa, teatro, oratória, parlamentar, pensamento doutrinário e jornalismo. Então, ele vai escrever um pouco de tudo. Então, ele vai ter a fase Árcade, que vocês já devem ter visto, apareceu ali na apostila. Então, uma coisa mais sóbria, mais formal, ligada ali, então, às questões mais clássicas. Eu vou ter a segunda fase, que é uma fase mais romântica, então, com mais idealização, mais sentimentalismo, né? Uma poesia aí que busca realmente fazer com que ele coloque para fora tudo aquilo que ele sente, tá? Então, uma poesia... lógico que a gente vai perceber um pouco da tradição, tipo, ele não vai fugir totalmente disso, mas a gente vai perceber realmente uma tendência a uma forma mais livre de se expressar. E na prosa, a principal obra dele é Viagens na Minha Terra, onde ele vai contar através de um diário de viagem, de uma certa forma, né? Na realidade, a gente fala que Viagens da Minha Terra é um livro de livros, são várias partes
que formam ele. Então, eu vou ter jornalismo, um diário e prosa de ficção acontecendo ao mesmo tempo. É um diário de um viajante. E aí ele vai viajar por Portugal, e aí ele vai descrever, então, a natureza, vai descrever os cenários, e ao mesmo tempo vai contar algumas coisas sobre a história de Portugal. Você lembra, por exemplo, dos Lusíadas? Talvez seja de uma certa forma, uma modernização dos Lusíadas, né? Eu tenho uma viagem, e durante essa viagem eu vou fazer uma valorização da minha pátria, Portugal. Então, Viagens da Minha Terra, só que Viagens da Minha Terra acontece dentro de Portugal mesmo, e lógico, vai trabalhar tanto com questões históricas e tal, mas vai ter essa valorização de uma certa forma. Realmente ele ama isso tudo, beleza? E o Camilo Castelo Branco, que é o prosador, ele vai ter 3 fases. A primeira fase, que vai ser uma fase de narrativas mais longas e melodramáticas, não vai ter tanto, vai ser realmente uma fase de vender livros, né? Ele vai produzir aquilo que ele percebe que o mercado tá pedindo. A segunda fase é a fase mais famosa dele, é a fase onde vão aparecer as principais obras, o que vai fazer ele ficar famoso, que é a fase em que ele escreve, a segunda fase em que eu vou ter uma liberdade maior de escrever, vou ter um sentimentalismo muito forte, mas eu também vou perceber uma crítica social em algumas obras. Então, eu vou ter o Amor de Perdição e o Amor de Salvação, né? O Amor de Perdição é aquela obra em que eu tenho um triângulo amoroso onde todo mundo acaba morto no final, ninguém fica com ninguém, uma tristeza sem fim. E o Coração, Cabeça e Estômago, que tava nas listas, é bem legal, que vai narrar a história de um homem que tenta se sentir completo. Então, ele tenta primeiramente pelo coração, e depois de passar por 9 mulheres, e cada uma tem uma história única, ele percebe que o coração é muito difícil de ser completo, então ele passa a uma tentativa intelectual de suprir um sentimento de ausência, de um sentimento que ele não sabe explicar, e aí ele acaba metendo os pés pelas mãos. Na realidade, ele acaba fazendo uma denúncia e não cai bem, e aí ele é expulso da cidade onde ele tá. Ele percebe que também a cabeça não é tão fácil, e aí então ele decide que vai ser de outra forma. Ele encontra uma jovem, ele se casa com ela, ela cozinha muito bem, e aí então ele tenta se satisfazer através do estômago. O problema é que ele acaba morrendo exatamente por isso, ele morre de tanto comer, né? Ele acaba tendo problemas de saúde muito sérios, exatamente por essa tentativa desenfreada de suprir, né? Ao invés dele simplesmente tentar aos poucos, a gente não vai ficar pleno em tudo, né? Ele buscava essa plenitude absurda, então ele acaba sucumbindo no final a essa tentativa, tá? Então, esses são os principais autores do romantismo português, que é dividido em 3 momentos. O primeiro momento, que tem algumas tradições do classicismo, então é um romantismo de ideais, uma coisa mais organizadinha. No segundo momento, que é essa coisa do ultrarromântico, então eu vou ter, por exemplo, o Camilo Castelo Branco. E o terceiro momento, que é o maior equilíbrio, né? Então aí já é o finzinho do romantismo, início do realismo, naturalismo. E eu vou ter o Júlio Diniz, que também vai trabalhar com história de Portugal.